Sim, daí fica eu gravo e deixo... Recording is on. Então, beleza, está gravando agora, que eu consigo depois deixar lá, se o pessoal que está faltando na aula hoje não aparecer. Bem, mas então voltando à ideia. Nós temos o DNA, e esse DNA, ele tem que fabricar coisas para que ele possa... Tudo que eu preciso. Então, como eu falei, o vírus, ele manda o DNA da célula fabricar um novo vírus. Eu preciso, sei lá, de um hormônio. O núcleo manda fabricar esse hormônio através do DNA. Então, vamos dar uma olhadinha no DNA para vocês relembrarem dele lá do ensino médio. Então, vamos pegar aqui o DNA. Então, tá aqui. Tá aparecendo um slide para vocês? Apareceu. Lucas, tudo ok? Tudo. Beleza. Então, quando eu vejo esse slide, eu vejo que isso aqui é um ácido nucleico. Então, até vou colocar aqui do ladinho. Existem dois tipos de ácido nucleico, DNA e RNA. Que são os dois que a gente vai estar vendo, começar a ver na aula de hoje, talvez dê tempo de terminar ainda. Então, esse ácido nucleico, ele é formado por 3 pedacinhos. O fosfato, que está aqui, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, ele sempre vai ter que ter essas 3 estruturas. O fosfato, a pentose e uma base nitrogenada. O Lucas, que está tendo química agora, deve estar olhando ali, já lembrando na hora das aulas de química, formação química, essa coisa toda. Então, aí a gente consegue ver que o DNA, que o ácido nucleico, tanto o DNA quanto o RNA, ele vai ter essa estrutura básica. É claro, a gente vai olhar agora nos próximos slides e na continuidade da aula, que vão existir diferenças entre o DNA e o RNA. Mas a estrutura básica dele é essa. Ele tem um fosfato, grudado no fosfato ele tem um açúcar, o açúcar a gente chama de pentose, então deixa eu até colocar aqui do lado, pentose. Ose, na química, é de açúcar. Então, vocês já devem ter ouvido falar em sacarose, glicose, lactose. Então, quando aparece ose, nós sabemos que é um açúcar. Então, uma pentose vem de penta. O que significa penta? Olha lá, o pessoal que gosta de esporte sabe. 5. Sim, exato. Então, uma pentose vai ser um açúcar que tem 5 carbonos. Por isso o nome pentose, porque ela tem 5 carbonos. Vocês vão ver com mais calma isso provavelmente na química. Mas aí, o que, professor? Carbono. Carbono. Isso. Então, ele vai ter a pentose, um açúcar. Quer ver, eu vou até mostrar de novo a imagem, que vai ficar mais fácil para vocês dois entenderem. Opa, aqui. Tá aparecendo aí? Sim. Então, veja que ela tem esse formato que parece uma casinha. Então, se eu contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu conto as pontas dessa casinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Cada ponta dessa é um carbono que está encaixado. Então, como eu tenho 5 carbonos, eu chamo isso de pentose, porque é um açúcar formado por 5 carbonos. Sim. Então, existem diversos açúcares, que nem eu falei, sacarose, glicose, lactose, mas no DNA e no RNA, ele tem uma pentose, que é esse açúcar de 5 carbonos. Então, vamos voltar lá para o nosso slide para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. DNA, RNA, compartilhar. Bem, isso que eu já tinha falado agora para vocês, que o nosso DNA está dentro do núcleo. Então, vamos pegar lá. Opa. RNA. Estou fora da ordem aqui, deixa eu só. Então, está aqui o DNA. Vejam aqui que eu tenho um nome chamado desoxirribose. Então, deixa eu até escrever aqui, para quando eu tirar da tela. Então, o que desoxirribose lembra para vocês? Não lembro. Então,
vamos dar uma olhada, vamos tentar entender a origem da palavra, quer ver? Deixa eu parar aqui, fica mais fácil. Então, veja, des significa, para nós, significa 100. Então, des é 100. Ox vem de oxigênio. Então, 100 oxigênio. E ribose, a gente acabou de falar, é o açúcar. Então, é um açúcar aonde não tem um oxigênio. Então, o DNA ele é formado por um açúcar sem oxigênio. Por isso, eu chamo ele de desoxirribose. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, esse açúcar, para facilitar, vamos lá. Então está escrito errado aqui, depois eu tenho que arrumar o slide. Então, estão vendo dois açúcares aqui. O DNA e o RNA. Vejam que desse lado, conseguem ver onde eu estou apontando? Que eu não tenho uma ponteira aqui. Tem um H sozinho. Do outro lado, tem um H e tem um O. Então, esse lado não tem o O. Por isso que eu chamo ele de desoxirribose, porque está faltando justamente quem? O oxigênio. Exato, Lucas. Então, o açúcar que a gente está falando, que é essa desoxirribose, ele falta um oxigênio. Porque quando a gente fala do RNA, que vai ser o assunto nosso daqui a pouco, ele tem esse oxigênio. Então, o DNA não tem esse oxigênio, mas o RNA tem esse oxigênio. Então, vamos continuar lá. Então, o que mais é importante no DNA? O DNA ele vai ser formado por duas fitas. Então, vamos ver na nossa imagem. Então, eu consigo ver aqui, olha. Ela tem uma fita de um lado e uma fita do outro. Consegue perceber isso? Um açúcar de um lado, um açúcar do outro. Um açúcar de um lado, um açúcar do outro. Então, ela sempre vai ter dois açúcares. Deixa eu parar e mostrar aqui para vocês. Então, seria assim. Ele vai ter, de um lado, um açúcar, aí ele vem aqui, e do outro lado, ele tem outro açúcar. Então, ele vai formar aquele desenho que a gente vê sempre quando a gente está falando de DNA. É esse desenho aqui de uma dupla hélice, porque ele é formado sempre por duas partes. Uma parte que está de um lado e a outra parte que está do outro. Então, essa é uma característica importante do DNA. Então, nós já vimos duas características importantes. Ele é uma desoxirribose e que ele, então, tem duas fitas. Só ver lá, tem algum recado no grupo. Só o pessoal dizendo ok. Então, já devem estar entrando. Tudo bem até aqui? Então, essas duas informações. Então, vamos passar para mais informação lá do DNA. Então, vamos lá para o nosso DNA. Bem, o DNA ele vai ser formado por 4 substâncias. Essas 4 substâncias, aqui tem 5, porque aqui está falando do DNA e do RNA, mas vamos ver primeiro as 4 do DNA. A primeira dela é a guanina, adenina, citosina, timina. Eu vou deixar marcado a única que não tem no DNA. Então, essas 4 que não estão marcadas em amarelo, vai ter no DNA. Então, sempre a gente vai ter essas 4. Então, eu vou até escrever aqui. Então, veja. Essas 4 substâncias estão aqui. Adenina, timina, citosina e guanina. Então, como eu fiz aquele desenho, ele vai estar fazendo isso aqui. Ficou horrível. O outro estava bem mais bonitinho. Então, lembra que... Deixa eu até tentar desenhar ele melhor aqui. Eu nunca mais consigo desenhar aquele lá.
Pior que esse aqui tinha ficado bonitinho. Deixa eu mostrar ele de novo. Então, veja. Aqui ele tem... Então, por exemplo, ele tem dois lados. Então, de um lado, ele pode ter, por exemplo, a adenina, e do outro lado ele vai ter a timina. Porque sempre vai acontecer isso. A adenina gosta da timina. Então, quando eu tenho de um lado a adenina, quem chegou agora, acho que é a Ana Paula. Oi, Ana Paula, boa noite. Boa noite. Então, a gente está começando a falar do DNA. Então, eu estou mostrando para vocês as 4 substâncias que formam o DNA, que é a adenina, timina, citosina e guanina. A adenina, ela sempre vai se ligar numa timina. E a citosina sempre vai se ligar numa guanina. Então, eu nunca vou ter uma adenina ligada numa citosina, por exemplo, porque existe uma afinidade química. Então, adenina sempre com timina e citosina sempre com guanina. Claro, lembra que o DNA... Então, vamos colocar ele aqui. Então, o DNA, ele está fazendo isso aqui. Então, ele liga aqui, aqui, aqui. Então, eu vou colocar aqui um A de adenina. Que outra letra eu vou pôr desse outro lado? Um T de timina. Se eu colocar um C de citosina, eu vou colocar aqui um G de guanina. Vou colocar aqui um G de guanina, aqui um C de citosina. Então, claro, o que a gente precisa ver? Que nesse sentido aqui, o A está ligado no T, o C no G, o G no C. Agora, nesse outro sentido, não importa. Então, nesse sentido aqui, sempre vai ser AT ou TA, CG ou GC. Você que lá foi da matemática, lembra que a ordem não... ordem dos produtos não altera, né? Então, para mim, tanto faz TA ou AT, tanto faz CG ou GC. Agora, nesse outro sentido aqui, não existe regra. Qualquer letra pode ligar com qualquer letra. Então, a regra é só quando eu faço essa ligação nesse sentido. A com T e C com G. Quando a ligação é nesse outro sentido, essa regra ela não se aplica. Porque aí pode ser A com T, C com G, aí é indiferente. Tudo bem até aqui, povo? Tá indo. Então vamos lá. Então vamos mostrar a imagem para ajudar lá. A imagem que eu vou mostrar é a mesma que eu acabei de desenhar, só que está muito mais bonita aqui no desenho. Então, observe que é exatamente o que eu falei. O A ligado no T, o G no C, o T no A e o C no G. Então, eles estão formando pontes. Então, essas pontes, são pontes de hidrogênio, é que vão ligar a cadeia do DNA, já que o DNA é formado por 2 fitas. Então, ele vai formando pontes, e essas pontes mantêm o DNA intacto. Então, eu vou mostrar para vocês. Estão vendo essa imagem agora? Olha que coisa bonita. O que eu tenho ali? Um monte de letra. G, A, G, G, A, G, A, G, G, T, G, A, e vai indo. Então, isso é basicamente um pedacinho do DNA. Vamos tentar entender a coisa. Quantas letras tem o alfabeto? Vamos lá. Quantas letras tem o alfabeto aqui no Brasil? 26. 26. Tem aquela coisa, o pessoal que fala 23, por causa do K, Y e o W, né, que nem todo mundo concorda, mas 26. Quantas palavras existem? Cara, eu não tenho a mínima ideia, mas tem muita palavra. Ou seja, 26 letras, que é um número pequeno, consegue escrever todas as palavras que existem em português. Não só em português, praticamente todas as línguas do mundo, a não ser que você vá escrever em japonês, alguma coisa assim. Mas, caso contrário, 26 letras escrevem todas as palavras do mundo. Quantas letras eu tenho no DNA? 4. Mas essas 4 letras conseguem escrever
todas as características de todos os seres vivos do mundo. Então, você pode ser um rato, uma barata, um gato, um cachorro, um macaco, uma araucária, não importa que ser vivo você seja, todo mundo vai ter tudo escrito com essas 4 letras. Então, o que vai acontecer? A sequência dessas letras é que vai dizer o que você vai ser. Então, se você vai ser uma pessoa ou se você vai ser uma planta, o que define isso é o teu DNA e a sequência que esse DNA tem. Isso é muito incrível, porque pensar que somente 4 letras conseguem determinar a sequência genética de todos os seres vivos do mundo. E se eu pensar assim, eu pego uma pessoa e um rato, a diferença genética de uma pessoa e de um rato não chega a 3%. 97% da minha genética é igual à genética de um rato. Só mais ou menos 3% da minha genética é diferente da genética de um rato. É muito legal isso. Não acham? Legal. Então, só vou dar um exemplo bem... Vamos dar um outro exemplo. Então, por exemplo, peguei um livro de receitas de pão. Então, isso é só para a gente entender, assim, com um exemplo que não tem a ver com biologia, mas tem tudo a ver, para entendimento é fácil. Então, se eu quero fazer um pão, basicamente o pão vai usar o quê? Água, farinha, fermento, aí vai sal, alguma coisa assim. Então, com essas 4 substâncias, eu consigo fazer, sei lá, quantos tipos diferentes de pão. Então, a ordem das coisas conseguem fazer com que eu mude o resultado. É diferente da matemática, que na matemática, 1 mais 1 é 2 mais 1, ou 1 mais 2 sempre vai ser 3. Na biologia, não. Na biologia, se eu mudo a ordem das coisas, eu mudo totalmente o que vai acontecer. Oi, Fabiana, tudo bom? Então, essa ordem na biologia é uma coisa super importante. Então, eu não posso, na biologia, ficar mudando a ordem das coisas. Então, se a ordem é A, T, se eu mudar esse T de lugar, já mudou totalmente a substância que eu quero produzir. Então, na biologia, a sequência do DNA não pode ser mudada. Se ela for mudada, ela altera alguma coisa. Pessoal, só avisando, quem chegou um pouquinho depois, eu vou mudar um pouquinho agora uma parte da aula, mas se vocês... a primeira parte da aula está sendo gravada, está tudo sendo gravado. Então, vocês vão ter disponível essa aula, provavelmente amanhã, porque eu não sei se vai estar disponível ainda hoje para mim, no Moodle, beleza? Então, qualquer coisa é só pegar lá. Então, eu vou mostrar um slide agora, para que vocês entendam aonde nós vamos chegar a partir disso que a gente falou. Veja, eu tenho aqui DNA, transcrição e tradução. São 2 palavrinhas que vocês não podem esquecer nunca. Então, vamos colocar aqui. DNA. Então, ele está falando ali que o DNA ele está virando RNA. Então, quando o DNA vira RNA, o nome disso é transcrição. Então, vamos colocar aqui. Então, o DNA virou RNA. Bem, vamos tentar entender isso para vocês saírem daqui bem tranquilos. Vamos pensar assim. Dentro do núcleo, eu tenho o DNA, certo? Esse DNA tem todas as características que eu tenho. Então, ele tem lá a cor da minha pele, a cor do meu cabelo, a minha altura, o que mais? O tamanho do meu nariz, tudo está escrito no DNA. Quantos dentes eu tenho, quantas cavidades tem meu coração. Agora, imagine o seguinte, eu quero fabricar barba. Então, para fabricar barba, eu preciso do DNA inteiro ou eu preciso só de um pedacinho do DNA? O que vocês imaginam? Bem, vamos voltar àquela história lá do livro.
Então, aqui eu tenho o livro de receitas. Imagine que o livro de receita é o DNA. Então, aqui tem todas as receitas para fabricar uma pessoa, certo? Mas eu quero só fabricar uma coisa. Digamos que eu quero fabricar... não tem... Até o final do bimestre, Ana Paula. Então, imagine assim. Aqui tem todas as receitas para fabricar uma pessoa. Mas eu só quero fabricar barba. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o livro e vou pegar qual receita? A receita de barba. Uma mulher está grávida e o bebê está para nascer e ela vai fabricar leite. Então, ela vai precisar do DNA inteiro ou só da receita do leite? Só da receita do leite. Então, o que acontece? O DNA, ele vai ser transcrito em RNA, mas não o DNA inteiro. Só um pedacinho dele, aquele pedaço que eu quero. Então, eu machuquei meu dedo e tenho que cicatrizar o dedo. Eu só vou pegar do DNA o pedaço que eu preciso. A mulher vai fabricar leite. Ela só vai pegar o pedacinho que ela precisa. Eu vou fabricar barba. Eu só vou pegar o pedacinho que eu preciso. Então, eu não preciso do DNA inteiro. Então, eu pego só um pedacinho do DNA. E quando eu pego um pedacinho do DNA, ele deixa de se chamar DNA e passa a ser chamado agora de RNA. E o que vai acontecer para ele passar a ser chamado de RNA? Então, vamos lá. Primeiro, o açúcar dele vai mudar. O açúcar agora mudou de nome. Ele vai ser chamado agora de ribose. Aquelas substâncias que emendavam formando duas fitas, agora vai fazer isso aqui. Ele vai ter somente uma fita. E a última coisa, lembra lá que tinha adenina, então vou colocar aqui, adenina, citosina, guanina, e agora aparece uma substância nova, chamada uracila. Essa uracila só tem no RNA, ela não tem no DNA. Então, quando eu transformo esse meu DNA, quando eu transformo o meu DNA em RNA, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma transcrição. Então, é como o exemplo que eu dei agora do livro. Quando eu pego e escolho uma receita, eu vou fazer a transcrição do DNA para o RNA. Vamos mostrar uma imagem para vocês entenderem por que precisa fazer isso. Então, vamos lá para essa célula aqui. Estão vendo o núcleo? Está aparecendo o núcleo para vocês ou não? Tá sim. Beleza. Então, esse núcleo aqui dentro está cheio de RNA. Estão vendo que o núcleo tem uns buraquinhos? Está escrito aqui, olha, poros nucleares. Esse buraquinho, além de ser pequeno, não tem necessidade do DNA sair inteiro lá de dentro. Então, ele vai passar por esse buraquinho, não o DNA inteiro. Ele só vai passar um pedacinho do RNA que ele precisa. E esse pedacinho, chegando lá fora, ele vai vir para essa estrutura que chama ribossomo, para fazer mais uma coisa. Então, ele acabou de fazer uma transcrição. Agora, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o RNA e vai transformar em uma proteína. Quando eu transformo RNA em proteína, eu vou fazer um processo que eu chamo de tradução. Então, vou colocar o slide que está mais bonitinho lá no slide. Vamos pegar aqui o slide. Aqui. Então, tá aqui, olha. Posso até aumentar um pouquinho. Então, olha, o DNA virou RNA. Quando o DNA virou RNA, então eu acabei de ter um processo chamado transcrição. O RNA virou proteína. Então, esse processo se chama tradução. Então, são dois processos super importantes. A transcrição, que é para o RNA, e a tradução, que é a transformação do RNA
em uma proteína. Então, voltando lá, aquela história boba do meu livro, mas tudo bem. Então, o livro está aqui com todas as receitas de uma pessoa. Eu abri, escolhi uma, e aí eu grito para alguém fazer a receita para mim. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a nossa transcrição. Eu estou transformando o DNA em RNA. Aí a pessoa vai lá na cozinha e transforma essa receita no pão. Então, transformar a receita no pão seria transformar o RNA em uma proteína. Então, e transformar em proteína, nós chamamos isso de tradução. Então, são dois processos super importantes. Transcrição é o DNA virando RNA e depois a tradução, que é o RNA se transformando em proteína. Então, vamos resumir. Eu tenho um slide aqui com um resumo. Toda a diferença de DNA e RNA. Vamos colocar ele aqui. Então, olha lá. O açúcar do DNA é uma desoxirribose e o açúcar do RNA é uma ribose. As substâncias que tem no DNA são adenina, guanina, citosina e timina. As substâncias que tem no RNA são adenina, guanina, citosina e uracila. O DNA tem duas cadeias, e o RNA tem uma cadeia. O restante não é tão importante por enquanto. Então, essa primeira parte foi o que nós vimos na aula até agora. O açúcar, as substâncias, presença de uma ou presença de duas cadeias. Esses slides já estão disponíveis ali no Moodle para vocês, beleza? Só alguma dúvida do que a gente viu até agora? Todas, nenhuma. Tá. Então, vamos imaginar aqui. Eu vou pegar aqui o DNA. Então, aqui o DNA. Esse DNA está inteiro. Eu quero produzir uma proteína. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar o DNA. Marquei aqui o DNA. Eu vou pegar um pedacinho do DNA. Eu vou pegar um pedacinho dele. Eu vou transformar esse pedacinho em RNA. Quando eu transformei ele em RNA, qual é o nome desse processo? Transcrição. Transcrição, beleza. Então, eu acabei de fazer uma transcrição. Esse DNA, ele está dentro do núcleo. E agora, o RNA, ele vai estar no citoplasma. Bem, para vocês entenderem o que vai acontecer, eu preciso agora ligar uma estrutura que é o ribossomo. Porque eu preciso agora, lá no citoplasma, do ribossomo. Tudo bem? Então, tem um pequeno vídeo que está lá no Moodle. Eu vou passar esse vídeo para vocês. Como às vezes as pessoas têm dificuldade em assistir o vídeo aqui direto na aula, eu vou passar o endereço dele do YouTube, porque ele está no YouTube também. Então, se você não conseguir assistir aqui, você pode assistir lá no YouTube. Ele tem 5 minutos e meio, então nós voltamos para cada aqui 6 minutos. Eu vou passar o endereço aqui e vou deixar ele passando aqui também direto na nossa aula. Mas você tem as duas opções para assistir, como você preferir. Então, vamos colocar ele aqui. No citoplasma. Muitas vezes, através de estruturas citoplasmáticas chamadas de organelas celulares. Nesse sentido, destacam-se os ribossomos, que são organelas não membranosas com aspecto de pequenas granulações, que estão presentes nas células de todos os seres vivos,
ou seja, tanto em células procarióticas como em células eucarióticas. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas, entre elas, muitas enzimas que agem no metabolismo celular. Vamos deixar bem claro, os ribossomos são organelas não membranosas, presentes em todos os tipos celulares, responsáveis pela síntese proteica. Constituição química e estrutura dos ribossomos. Do ponto de vista químico, os ribossomos são constituídos por moléculas de RNA ribossômico associado a várias proteínas. Portanto, pode-se dizer que possui uma constituição riboproteica. Estruturalmente, um ribossomo é formado por duas partes, chamadas subunidades, uma maior e outra menor, que se unem para formar um ribossomo funcional, capaz de sintetizar proteínas. Os ribossomos do a partir de trechos específicos do DNA, que são responsáveis por coordenar a síntese de RNA ribossômico. Nas células eucarióticas, o RNA ribossômico irá se formar a partir de regiões de alguns cromossomos, chamadas regiões satélite, ou SAT, ou também chamadas regiões organizadoras do nucleolo, ou NOR. Depois de produzidos a partir do DNA, as moléculas de RNA ribossômico se agruparão em estruturas nucleares chamadas de núcleo, onde as duas subunidades serão formadas separadamente e se associarão a proteínas e seguirão para o citosol, para se unirem e formarem um ribossomo funcional capaz de produzir proteínas. Distribuição dos ribossomos nas células. Os ribossomos nas células procarióticas ocorrem de forma livre, mergulhados no citosol. Nas células eucarióticas, ocorrem em 3 locais. Mergulhados no citosol, esses ribossomos são chamados de ribossomos livres. Aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso e no interior de algumas organelas celulares, como as mitocôndrias e os cloroplastos das células eucarióticas vegetais. Os ribossomos livres produzem proteínas utilizadas no interior da célula. Os ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso produzem proteínas que, a princípio, ficarão armazenadas no retículo endoplasmático, para depois serem encaminhadas ao complexo de Golgi para sofrerem modificações e, posteriormente, enviados para serem inseridos na membrana celular ou serem secretados para fora da célula, um processo chamado secreção celular. Os ribossomos encontrados no interior das mitocôndrias e cloroplastos produzem as proteínas dessas organelas. A produção de proteínas pelos ribossomos. A produção de proteínas pelos ribossomos é coordenada a partir de informações armazenadas no DNA. Nas células eucarióticas, a maior parte do DNA está presente no interior do núcleo celular, e os ribossomos, que são o local da síntese proteica, estão no citoplasma. Para coordenar a síntese proteica, a informação genética contida no DNA é expressa na forma de moléculas de RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Após sua transcrição, as moléculas de RNA mensageiro seguem para o citoplasma, atravessando os poros da carioteca. No citoplasma, se associam aos ribossomos livres ou aos ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Após a associação do RNA mensageiro com os ribossomos, outro tipo de RNA, o RNA transportador, transportará até os ribossomos a matéria-prima para a produção de proteínas, que são os aminoácidos. No interior dos ribossomos, enzimas ribossômicas realizarão a ligação química entre os aminoácidos, formando as proteínas. A síntese de proteínas a partir da informação contida no RNA mensageiro é chamada tradução. Vamos reforçar. DNA formando RNA é um processo chamado transcrição. RNA mensageiro coordenando a síntese de proteína nos ribossomos é um processo chamado tradução. Às vezes, uma mesma molécula de RNA mensageiro
se associa a vários ribossomos ao mesmo tempo, formando uma espécie de colar de ribossomos, chamado polirribossomo. A formação de polirribossomos acelera a produção de moléculas proteicas no citoplasma. Resumindo, os ribossomos são organelas não membranosas na forma de pequenos grânulos de RNA ribossômico associado a proteínas, encontrado em todos os tipos celulares e é responsável pela síntese de proteínas. Todos conseguiram assistir o vídeo? Eu consegui. Beleza. Ana, Lucas, Fabiana, pessoal, deu certo? Deu. Beleza. Bem, esse vídeo está lá no Moodle, para vocês poderem ver novamente, mas ele é um vídeo bem didático. Então, vamos voltar aqui para aquele desenho que eu tive que começar. Então, eu peguei um pedacinho do DNA para transformar em RNA. Esse pedacinho, eu vou dar um nome para ele. O pessoal já me conhece, sabe que a biologia adora dar nome para tudo, né? Então, a gente vai chamar isso de gene. Então, aqui é um gene. Então, o gene não é nada mais do que um pedaço do DNA. Então, ele fez a transcrição, transformando o DNA em RNA, e jogou ele lá para o citoplasma, agora para um ribossomo. É um pedaço do DNA? Oi? Isso, um pedaço do DNA, exato. O gene é um pedaço do DNA. Então, agora vamos lá para o nosso amigo ribossomo, então. O ribossomo, no vídeo, ele diz que o ribossomo pode estar de duas formas. Ele pode estar livre, ou ele pode estar aderido, ou pode estar aderido. Quando ele está aderido, ele vai estar aderido numa estrutura que nós chamamos de retículo endoplasmático. Ficou horrível aqui, mas retículo endoplasmático rugoso. Esse nome, ele pode mudar, ele pode ser retículo endoplasmático rugoso ou granular. Vamos mostrar a imagem dele aqui para vocês. Então, célula 3D, compartilhar. Então, essa estrutura em amarelo é o retículo endoplasmático. E essas coisinhas que estão mais para marrom, que estão presas, estão vendo que tem algumas que estão soltas e algumas que estão presas. Isso é o ribossomo. Então, esse ribossomo, ele tanto pode estar aderido, quanto pode estar solto. Quando ele está solto, ele se chama ribossomo. Quando ele está aderido, aí eu vou dizer que ele está aderido ao retículo endoplasmático rugoso, ou posso chamar também de retículo endoplasmático granular ou granuloso. O nome muda de acordo com o livro que você está vendo. De qualquer forma, os dois vão fazer a mesma coisa. Eles vão ter a função de fabricar uma proteína. E como é que ele vai fabricar essa proteína, então? Vamos pegar lá. Então, nós temos o RNA, vou pôr aqui o RNA. Então, eu tenho aqui o RNA, lembra, ele é uma fita só, adenina, uracila, citosina, guanina, uracila e citosina. O ribossomo vai fazer isso aqui, olha. Ele vai se ligar aqui e vai começar a ler essas letras. Então, ele vai lendo esses pedacinhos da letra. E cada vez que ele lê o pedacinho da letra, ele vai guardando uma substância aqui em cima. Aí ele coloca mais uma, e vai fabricando aqui uma proteína. Para entender isso, tem um vídeo que eu quero que vocês vejam, que é bem bacana, que ele ajuda o entendimento dessa síntese proteica. Então,
Vou fazer o mesmo esquema, eu vou passar ele aqui e passo para vocês também. Ele também é curtinho, tem 5 minutos, então eu vou deixar ele tanto disponível direto aqui na aula, quanto estou mandando o link para vocês. Pessoal, não liguem para a música você esqueça, só vejam as imagens mesmo. Então, o importante aqui, olha, você tem ali o núcleo, e veja que dentro do núcleo está aparecendo o DNA. Ele está dentro ali, ele está na forma de pequenos cromossomos. Então, olha, aparecem bem os cromossomos agora, e cada cromossomo desse é formado por DNA. Então, imagine que o DNA, ele enrolou, e ao enrolar, ele formou esse cromossomo. Então, vendo ali, olha, o DNA enrolando, e formando, então, essa estrutura que são os cromossomos. Então, olha, quando eu olho mais de perto, aquilo que a gente falou hoje, tem citosina, guanina, adenina e timina. E vejo que ele tem 2 cadeias. Então, aquela fita dupla. Essa fita dupla, veja, ela está sendo aberta agora. E quando eu abro a fita do DNA, eu posso ou fabricar RNA, ou posso fabricar outro DNA. Nesse caso aqui, ele está fabricando DNA. Então, veja, ele acabou de fabricar mais um DNA. Então, como ele fabricou mais um DNA, nesse caso, ele vai ter que usar o DNA inteiro e não só um pedaço, como a gente tinha falado com relação ao RNA. Então, tá lá, terminou de fabricar outro DNA. Agora, se eu quero fabricar só um pedaço dele, só um pedaço do RNA, eu não vou precisar do DNA inteiro. Então, eu vou escolher um pedaço que eu quero, que é o gen, então tá lá o gen. Veja que eu estou agora abrindo o DNA naquele lugar que eu preciso. Abriu o DNA. E aonde abriu o DNA, veja que ele agora vai começar a fabricar o RNA. Então, ele está fabricando o RNA. O RNA, ele vai sair dali, veja, ele está saindo, está indo lá para fora do núcleo. Então, ele está saindo do núcleo. Chegou no ribossomo, e veja que o ribossomo agora está fazendo a tradução. Aquilo que eu falei, ele vai pegando os pedacinhos e vai ligando de 3 em 3. Veja que a bolinha em cima vai aumentando de tamanho. Cada vez que ele lê 3, aumenta uma bolinha. Ele lê 3 e aumenta uma bolinha. Ele lê 3 e aumenta uma bolinha. Então, veja que aquela bolinha agora ficou uma coisa gigantesca. Então, essa coisa gigantesca é a proteína que foi fabricada nesse processo que a gente está chamando de tradução. Essa proteína, então, ela vai poder ser guardada, ou então ela vai poder ser secretada de acordo com a necessidade daquele ser vivo. Então, vocês viram, por isso que eu falei, não era para se preocupar com o som do vídeo, porque são aquelas musiquinhas para vestibular, que são horríveis, mas ele mostrou todo o processo de uma forma bem tranquila. Então, ele mostrou lá o DNA abrindo, o DNA formando o RNA saindo de dentro, então ele virando uma proteína. Então, quem está fazendo esse processo todo de transformar o RNA em proteína são os ribossomos. Aí pode acontecer 2 coisas. Essa proteína pode ficar dentro da célula. Isso vai acontecer quando o ribossomo é livre, ou essa proteína pode sair de dentro da célula e ir embora. Quando ele sai da célula e vai embora, ele vai cair no sangue. Então, imagine lá, por exemplo,
fabricou um hormônio. Esse hormônio não vai ficar naquele lugar apenas. Digamos um hormônio feminino, ele tem que passar no corpo todo da mulher. O hormônio masculino, no corpo todo do homem. Então, o hormônio masculino vai ser produzido no testículo, o feminino vai ser produzido no ovário, mas ele não pode ficar só lá. Ele tem que sair de lá, cair no sangue e circular. Então, para fazer isso, produzir o hormônio, e esse hormônio, então, cai na corrente sanguínea e passa, então, para todo o corpo, para ele poder ser usado aonde o corpo está precisando. Então, pessoal, alguma dúvida sobre isso? Tranquilos, tranquilas? Professor, Oi. eu fiquei um pouco perdido na diferença de ribossomo livre para aderido. Tá, então, deixa eu só pegar aqui. A função do ribossomo vai ser sempre fazer proteína. Só que acontece o seguinte, lá dentro da nossa célula, existe uma estrutura, deixa eu até colocar aqui, chamada retículo endoplasmático. Então, esse aqui é o retículo endoplasmático. Quando o ribossomo está preso nele, ele está aderido. Quando ele está solto, aí eu digo que ele está solto, é que ficou estranha a frase. O importante é o quê? Esse que está aderido, ele vai produzir substâncias que vão para fora. Esse que está solto, vão produzir substâncias que vão ser usadas dentro da própria célula. Então, o processo é basicamente o mesmo. O ribossomo vai produzir proteína, só que ele pode estar solto ou ele pode estar aderido. Quando ele está solto, ele produz a substância e usa. Quando ele está aderido, ele produz a substância, mas ele não usa. Nós vamos ver numa próxima aula, provavelmente a semana que vem, que vai existir uma estrutura chamada aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que vai empacotar essa substância para poder mandar essa substância para fora da célula. Porque nem tudo que está sendo produzido dentro daquela célula, você precisa dentro daquela célula. Então, mas basicamente a ideia é essa. Livre, está livre mesmo, e aderido, ele vai estar grudado no retículo endoplasmático. Então, quando ele está grudado no retículo endoplasmático, eu chamo esse retículo endoplasmático de retículo endoplasmático granular ou rugoso. Tranquilo, Felipe? Mais alguma pergunta? Lucas, Ana, outro Lucas? Tranquilo. Fabiana, vamos lá. Pessoal, esse vídeo que eu mostrei para vocês não estava programado para a aula de hoje. Eu peguei ele em última hora. Depois só que eu vi que tinha aquela música horrível. Mas o vídeo está muito bom, então o que eu vou fazer? Eu vou baixar aquele vídeo, vou tirar a música e vou narrar ele do jeito que eu fiz aqui para vocês. Então, eu disponibilizo ele amanhã para vocês lá no Moodle, mas daí com uma narração. Deixa eu até marcar aqui para não esquecer. O ruim quando a gente pega uma coisa assim, é que eu queria mostrar um vídeo e eu não tinha colocado porque achei que não ia dar tempo. Aí eu pesquisei ele rapidinho no Google e eu vi que só que como vocês estavam assistindo outro vídeo, eu deixei ele no silencioso. Aí eu vi que a imagem era boa, mas eu não vi que o vídeo tinha um som horrível. Mas daí eu arrumo isso e mando para vocês pelo Moodle. Pessoal, eu estou encerrando o conteúdo da aula de hoje. Então, eu só quero saber se não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre a atividade, alguma coisa assim. Se não tiver, nós encerramos. Amanhã, o material todo já está no Moodle. Amanhã, então, eu disponibilizo o vídeo narrado e disponibilizo também o vídeo dessa aula que eu dei agora para vocês, para quem não pôde assistir a aula hoje, poder ver o vídeo amanhã. E para quem assistiu a aula hoje, se tiver alguma dúvida, pode pegar lá também. Todo o material dessa aula já está também no Moodle. O material já foi disponibilizado lá, então está bem tranquilo. Semana que vem nós continuamos com esse assunto, só que agora a gente vai estudar as outras estruturas que a gente não viu ainda, que são o retículo endoplasmático liso, aparelho de Golgi e assim por diante. Então, dúvidas, perguntas? Beleza, professor. Assim que eu ver o vídeo lá, vou dando mais uma estudada.
Beleza, Lucas, qualquer coisa é só perguntar. Bem, o pessoal, vocês têm o meu contato do WhatsApp, então é bem tranquilo. Qualquer coisa é só ir por lá. Pessoal, uma boa semana para vocês. Não esqueça que daqui a pouco tem aula com o professor Vitor. Então, nos vemos a semana que vem. Pessoal, tchau, tchau. Boa semana. Se cuidem. Oi? A síntese proteica, qual que é daí? A síntese proteica. Então, a síntese proteica é quando o RNA se transformou em proteína pelo ribossomo. Então, lembra que a gente falou lá do ribossomo? Peraí, cadê? Tá aqui. Esse aqui. É que eu fiz tanto desenho. Então, lembra. Só prender aqui que fica mais fácil. Então, a síntese proteica... A hora que ela vira a tradução? Não. Na hora que ela faz a tradução. A transcrição é quando transformou o DNA em RNA. Quando transformou RNA em proteína, aí ele fez a síntese proteica, que é a tradução. Isso, muito bem, é isso mesmo. Tranquilo. Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Então é isso. Povo, nos vemos na terça-feira que vem. Tchau, tchau para vocês. Boa semana.